Shabbat Shalom, amigos. Mais uma paraxá da semana. Chegando sexta-feira, é o Shabbat, o Kabbalah de Shabbat. E temos paraxá. E essa semana, novamente, são duas paraxot. É a paraxot Matot tribos e Masei caminhadas. E aqui quem nos fala é Mihael Malachi, desde Beersheba. Era conhecido como Miguel Malak no Brasil. Hoje estou aqui em Eretz Israel, na terra de Israel. Está comigo Sami Stachauer. Sami, quem é Israel no Caminho? O que pretende o canal Israel no Caminho? Shabbat Shalom, pessoal. Obrigado, Miguel. Aí é boa tarde. Aqui é início da tarde, já é para vocês quase de noite. Pessoal, nós somos Shombrim Torá. Nós estamos preocupados em conhecer a Torá e dividir o texto da Torá com todos aqueles que estão em nossa volta. Por quê? Porque uma vez na nossa vida dissemos o Shema Israel. E quando dizíamos o Shema Israel, nos comprometemos a falar da tua Torá, Senhor, o tempo inteiro, em todas as situações, em todos os momentos. E isso tem sido o nosso alento. Dividir aquilo que nós lemos na Torá, aquilo que nós temos no Tanakh, e cada uma das promessas que nós vemos e vivenciamos, queremos compartilhar com vocês, pela misericórdia que o nosso Adonai Adoneinu, Yeshua HaMashiach, nos deu para poder contar e viver essa alegria. É contigo, Miguel. Amém, Sami, amém. Baruch Hashem, como Deus é bom, né? Sami, eu li as Parashots, eu li as Haftarots, eu li a Brit Hadashah, né? Que você passou para a gente estudar, né? E eu anotei flashes, apenas somente os tópicos, que são muitas coisas, a Torá e a Brit Hadashah é muito vasta, né? São muitas coisas que tem, então eu não aprofundei muito. Então, eu vou dar apenas os tópicos, falar tudo que eu estudei, né? E você, querendo aprofundar alguma coisa ou tudo, fica à vontade, tá? Então, vamos começar. Os dois últimos livros de Bamidbar, que é No Deserto, que em português é Números, né? Então, Números 30 fala muito de voto, cumprir o voto. E ele fala muito de voto de mulher, que a mulher é desobrigada a cumprir a promessa se ela for casada. São vários aspectos de promessas, de voto, votos de homens, votos de mulheres, e ele dá muito ênfase em votos de mulher, em juramentos, né? Aí depois tem o Números 31, que Moisés manda os israelitas vingarem Midian, né? E ele mandou 12 mil homens, 1.000 de cada tribo. E quem que ele mandou de general? Quem? Pinhas! O Finéias foi à frente para acabar o que ele tinha começado há uns tempos atrás, né? Terminar o serviço. Aí fala dos despojos, fala de tudo isso, né? Aí passamos para Números 32, né? Que fala das tribos de Gade e Ruben, que falam para Moisés que querem ficar aquém do Rio Jordão, não querem atravessar. Aí Moisés ficou muito irado, falou, como vocês não querem ir com seus irmãos para guerrear? E Moisés ficou muito irado. Mas aí eles explicaram, não, é que gostamos dessa terra, nós vamos com nossos irmãos, lutamos, deixamos nossas mulheres aqui, e quando toda Israel estiver assentada, nós voltamos, né? Moisés lembrou dos espias na época, né? Então ele ficou irado, mas foi tudo resolvido, né? Números 33 é sensacional, porque é um resumo histórico de todos os locais por onde passou o Bnei Israel, onde Deus foi levando. Levou para cá, levou. Então, é um lado geográfico, um lado histórico, todas as passagens, todo o caminho
dos 40 anos no deserto que o povo de Israel ficou, né? Onde parou no Poço de Mar, depois parou em todos os locais que teve paradas, que teve caminhadas. Ele conta um resumo grande, né, de toda essa caminhada e com detalhes, né? E com detalhes. O Números 34, eu anotei, foi uma geografia. Ele faz a geografia do Estado de Israel, daquelas terras que Deus deu para o Bnei Israel. Então, ele dá os limites certinhos da terra de Israel, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, e é sorteado com as tribos, com as 12 tribos, são sorteadas, e cada um ficando no seu lugar, né? E Jerusalém, por exemplo, a cidade de Jerusalém fica para a tribo de Judá, por exemplo, né? No Números 35, né, no capítulo 35, fala da cidade dos levitas. São 48 cidades destinadas aos levitas, sendo 6 delas de refúgio para pessoas que cometem crimes, e tem uma cidade de refúgio, como a Torá já tinha falado em alguns capítulos antes, provavelmente em Levítico, né? Aí a gente passa para Levíticos 36, que é o clã de Gileade, que a família de Gileade, os filhos de Gileade, que é neto de Manassés, então eles são da tribo de Manassés, eles falam com Moisés sobre a filha de Zelofeade, sobre a herança, porque na época as mulheres, quando casavam, as terras iam passar para a tribo dos maridos. Então, para as tribos não ficarem passando de uma mão para outra, ficou determinado que as filhas de Zelofeade, eram 5, iam ter que se casar com as pessoas da mesma tribo, para não ter essa alteração. Então, foi uma lei na época. Atenção, mulheres e feministas, né? Hoje em dia a gente sabe como é que é, mas as leis naquela época, e hoje em dia até aqui, quem vive aqui no Oriente Médio, a mulher tem muito orgulho de ser casada, é diferente o pensamento oriental, daqui do Oriente Médio, para o pensamento ocidental, esse pensamento um pouco mais moderno, né? Claro, as leis mudaram, tem coisas modernas aqui em Israel também e tal, mas essa coisa da herança, da família, é muito impregnado ainda nos dias de hoje. Aí, na Haftará, Jeremias, a parte de Jeremias que a gente leu, né, de 1 até 3, fala muito da infidelidade de Jacó. E ele compara até com gazelas no cio. É muito forte, né? Ele fala de Jacó. Quem é Jacó? Jacó somos nós, né? Sabe? Os filhos de Israel. Jacó somos nós. E Jeremias fala sobre juízos e fala sobre o quanto Deus está insatisfeito, né? E a Brit Hadashah, a gente lê em Filipenses 3, de 12 a 16, em Tiago, de 4 a 12. Em Filipenses, a gente vê, eu coloquei apenas 2 palavras, que é alvo e maturidade. E em Tiago 4, eu coloco infidelidade e arrependimento. São essas palavras que eu coloco. E sabe, se você quiser aprofundar algum assunto de todos esses que eu levantei a bola aqui, fique à vontade, meu amigo. A bola é sua. Pessoal, quero fazer alguns complementos ao que o Miguel acabou de contar. Primeiro, Finéias, era filho do Cohen. Ele vai como general do exército. Então, nós temos alguns exemplos, algumas situações de lideranças diferenciadas em esses 2 trechos da Parashá, da Haftará e do Brit Hadashah. Pinchas, como Cohen, ele não tinha habilidade militar. Ele sabia quem era o líder de Israel, que era o Adonai Edoneino, o nosso Hashem.
Moshe, preocupadíssimo em manter uma linha de conduta, ele se levanta contra as tribos que queriam ficar do outro lado e diz assim, pessoal, espera um pouquinho só. Vocês vão querer desanimar o povo, como já tinha acontecido no passado, e é por isso que nós andamos 40 anos no deserto? Então, valeu a preocupação do segundo líder. O primeiro, Pinchas, falando em nome do Hashem. Moshe, mantendo a disciplina que o povo precisava ter para não se desviar dos caminhos do Hashem. Aí nós vemos Paulo, quando escreve em Filipenses, pessoal, ele não estava de férias no Havaí, ele estava preso em Roma. E ele, como líder espiritual, que hoje nós herdamos os escritos de Paulo, nós vemos que a preocupação, a presença do apóstolo Paulo, o Rabi Shaul, era justamente de manter a disciplina que o povo tinha separado, que, aliás, Deus tinha separado para este povo. Era a disciplina para ser mantida. Agora, vocês querem o melhor exemplo de liderança? Yeshua HaMashiach. Porque ele se preocupou tanto com cada um de nós, que ele se deu na cruz para fazer com que nós fôssemos livres do pecado. Pessoal, eu acho que exemplos de liderança aqui nós temos vários. Mas eu queria aproveitar o texto de Jeremias, como o Miguel dizia agora, e eu queria separar um trecho que eu achei importante. Jeremias 1, no versículo 16 e 17, nós lemos: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, Deus instruindo Jeremias. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, porque eu para que eu não te infunda espanto na sua presença. Perdão, foi um erro de leitura, mas eu acho que vocês entenderam de que Deus está dando uma instrução a Jeremias que ele fale aquilo que Deus mandou. Goste ou não goste. Assim como nós estamos aqui falando daquilo que nós gostamos ou não gostamos dos textos do Tanakh, nós estamos dividindo com vocês a preocupação que Jeremias recebeu de Deus. Cuidado, fale o que eu te mandei. Não te escondas de falar aquilo que eu te disse. Não desapareças quando tiveres que bancar as consequências daquilo que eu te mandei fazer. Senão eu vou te fazer envergonhar. Eu vejo isso de uma maneira muito importante, que aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, tem que ser repetido. Tem que ser repetido porque nós estaríamos cumprindo aquilo que o Eterno nos deu como instrução, como mandamento. Você falava, Miguel, do Brit Hadashah em Tiago. Tiago é Yaakov. Yaakov 4 nos diz: sujeitai-vos, portanto, ao Elohim, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre significa aqueles que não têm muita certeza do que estão dizendo, aqueles que têm dúvidas com relação ao seu posicionamento. Não tenhas dúvidas, meu irmão. Não duvides de que se Deus disse, é para ser feito. Se você ouviu do teu Tanakh, na leitura que você fez, e você se sentiu impelido a falar alguma coisa, não guardes para ti, porque Deus quer usar também a ti, como usou a Jeremias, como usou a Paulo, como usou a Pinchas, para que a obra dele continue. Lembre-se que Deus nos vê de maneira individual. Nós somos parte de um povo, nós somos parte de Jacó, parte de Jacó. Somos os Bnei Israel, os filhos de Israel. Mas cada um de nós é individualmente, individuais. Nós somos indivíduos diante de Deus. E não adianta você usar uma fórmula mágica que isso abrange o povo. O povo, como povo, tem as suas obrigações, mas você individualmente diante de Deus tem que cumprir aquilo que foi dito por ele para ser mantido para ele. Porque, afinal, qual é o nosso objetivo? É viver para a honra e glória do nome do nosso Hashem. É isso aí, Miguel?
Sami, é muito interessante e você falou um verso de Jeremias, é muito forte o que Jeremias fala para os filhos de Jacó. Jacó é Israel, ou seja, para Israel, ele fala para Israel, ele fala para os judeus, ele fala, né? Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Isso está em Jeremias 2, 2 e 3. Né? Deus lembra de como Israel era quando era totalmente dependente de Deus no deserto, né? E é isso que eu creio que ele está querendo que a gente fique, né? Totalmente dependente dele, né? Interessante também, Sami, a questão do clã de Gileade, das filhas de Zelofeade. Por quê? O que acontece? Eles estavam preocupados com a herança dessas meninas, né? Dessas 5 moças que não tinham mais o pai e não tinham irmãos. E o que ia acontecer com o casamento delas? As terras iam para outras tribos, né? Eles estavam muito preocupados. E o que aconteceu com um descendente de Gileade, Jafté, que era um descendente que era assim, filho de uma prostituta? Os irmãos dele tiraram a herança dele. Tiraram. A gente contou essa história em Juízes 11. É uma história muito emocionante. Lembra, Sami? O que você me diz disso? Deles estarem preocupados com a herança e depois, no final, tirar a herança desse outro. Então, pessoal, olha que coisa maravilhosa que é o Tanakh. O Miguel chama a atenção para uma coisa que, de repente, se você ler só a Torá ou só o Tanakh, você se perde. Você se perde porque a unidade da Torá, a unidade do Tanakh, a unidade do Brit Hadashah é indivisível. Isso nós vamos ver lá em Devarim várias vezes, onde Deus se preocupa de mostrar que existe uma sequência perfeita dentro dos textos. Miguel fala de um pedaço da Torá e nos mostra aquilo que vai acontecer lá para frente, quando já eles estão estabelecidas na terra que mana leite e mel, Eretz Avat Halav. Então, gente, a Torá é o tempo inteiro viva e ela se complementa, ela se completa a todos os momentos e em todas as situações. De verdade, Miguel, agora voltando ao que você dizia, é interessante como nós, muitas vezes, nos preocupamos com as coisas materiais e Deus está preocupado com as coisas de longo prazo. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem que o livro de Jeremias é um livro de somente lamentações, o que não deixa de ser verdade. Mas, por outro lado, é um dos livros mais lindos, porque ele fala do amor de Deus e como Deus está preocupado com cada um de nós o tempo inteiro. Essas duas parashiot, elas pegam justamente, elas pegam justamente uma sequência do livro de Jeremias 1 e 2 para nos mostrar a responsabilidade que todos nós temos diante do nosso povo, diante da nossa coletividade, de manter essas instruções. Com relação à herança ou não herança, pessoal, herança é herdado, você não fez nada para tê-la. Por outro lado, te ponho de uma maneira maravilhosa. Sabe o que nós somos hoje, diante de Deus? Herdeiros. Herdeiros de tudo aquilo que Deus fez através de Yeshua HaMashiach. Isto também não fizemos nada. Quem fez foi Ele. E Ele se deu na cruz, no madeiro, para que nós pudéssemos estar aqui celebrando a alegria de poder manter a Torá viva. Por isso que eu digo, nós somos Shomrim Torá, nós cuidamos da Torá, nos mantemos na Torá, nós seguimos a Torá e não aceitamos nenhum outro livro, nenhum outro ensino, porque não é inspirado em Deus, não é divinamente inspirado. O Tanakh é isso aí, Miguel. Amém, Sami. Olha, mais
paraxá, dessa vez são 2 paraxotes essa semana, uma semana abençoada, que você tenha uma semana abençoada, nosso querido YouTube espectador, nosso querido ouvinte, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens, obrigado pelas perguntas, obrigado por todo o apoio que vocês estão nos dando, né? Peço para vocês divulguem para judeus, Yehudi, podem divulgar para cristãos, até para quem não crê em Deus, né? Quem sabe vai crer nessa maravilha, né? Nós que vivemos diariamente com Deus, é a coisa mais maravilhosa que tem. Essa é a nossa grande herança, esse é o nosso grande legado. E obrigado. Vou mandar um abraço para o Ananiel. O Ananiel tem acompanhado os vídeos. Obrigado, Ananiel. Obrigado pela força, viu? Quer mandar algum abraço para alguém, Sami? Todos os nossos ouvintes sintam-se abraçados e nós queremos te pedir, não basta só dar o teu like, por favor, manda teus comentários, isso vai nos ajudar muito a melhorar aquilo que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Cada um de vocês, muito obrigado pela audiência. YouTuber espectadores, voltem, fiquem no nosso canal, vejam quanta coisa nós temos colocado nesse canal para que você possa conhecer um pouco mais daquilo que Deus fez por nós. Em nome de Yeshua HaMashiach, um Shabbat de muito Shalom. Shabbat Shalom, amigos.